Você lembra de quando era criança e um ano parecia durar uma eternidade. Esperar pelo Natal parecia impossível. As férias demoravam uma vida para chegar. E os adultos estavam sempre dizendo que o tempo passava rápido. Só que agora, você começa a entender o que eles queriam dizer. Janeiro chega. Você pisca. Já estamos no meio do ano. Pisca outra vez e alguém está falando do Natal. Mas isso não faz sentido. Um minuto continua tendo 60 segundos. Um dia continua tendo 24 horas. Então, por que o tempo parece passar cada vez mais rápido à medida que envelhecemos? A resposta pode estar no seu cérebro. Porque nós não sentimos o tempo como um relógio. A percepção de quanto tempo passou depende da nossa atenção, das experiências que vivemos e das memórias que criamos. E isso produz uma situação muito estranha. Uma semana pode passar voando enquanto você está vivendo, mas parecer enorme quando você olha para trás. Imagine que você viaja durante 7 dias. Você acorda em um lugar diferente. Experimenta comidas novas. Conhece ruas. Vê paisagens. Conversa com pessoas, faz coisas que nunca tinha feito. Quando a viagem termina, você pode pensar: já acabou. Mas meses depois, quando lembra daquela semana, existem dezenas de momentos diferentes guardados na sua cabeça. Agora pense em uma semana normal. Você acorda. Trabalha. Come. Olha o celular. Volta para casa. Dorme. E repete. Quando chega sexta-feira, você pensa: como assim já é sexta? Os 2 períodos tiveram 7 dias, mas deixaram quantidades completamente diferentes de memórias. E essa pode ser uma das razões pelas quais a infância parece tão longa. Quando você é criança, quase tudo é novidade. A primeira escola. O primeiro melhor amigo. A primeira bicicleta. A primeira viagem. O primeiro beijo. O primeiro dia fazendo algo sozinho. O cérebro está constantemente encontrando coisas que nunca viu antes. E quando algo é novo, prestamos mais atenção. Criamos mais pontos de referência na memória. Mas conforme envelhecemos, muitas experiências deixam de ser novas. Você já conhece o caminho. Já viu aquele lugar. Já teve aquela conversa. Já viveu centenas de segundas-feiras parecidas. Os dias continuam acontecendo. Só que muitos começam a se misturar na memória. E talvez seja por isso que alguns meses parecem simplesmente desaparecer. Mas a rotina não é a única explicação. Existe outra ideia que mostra por que um ano aos 5 anos pode parecer completamente diferente de um ano aos 50. E ela começa com uma conta muito simples. Quando você tinha 5 anos, um único ano correspondia a 1/5 de toda a sua vida. Pense nisso. Para uma criança de 5 anos, esperar um ano significa esperar uma quantidade de tempo equivalente a uma enorme parte de tudo aquilo que ela já viveu. Agora imagina alguém com 50 anos. Um ano continua tendo exatamente 365 dias. Mas comparado com os 50 anos que vieram antes, é uma fração muito menor da sua experiência. Essa é uma forma popular de explicar por que os anos parecem menores conforme envelhecemos. Não significa que o cérebro esteja literalmente calculando porcentagens. Mas a nossa referência mudou. Quando você tem 10 anos, 5 anos atrás representa metade da sua vida. Aos 50, 5 anos atrás parece muito mais próximo. Só que existe algo ainda mais poderoso do que a idade: a atenção. Imagina esperar 5 minutos por uma mensagem que pode mudar a sua vida. Você olha para o celular. Nada, olha novamente. Passaram 20 segundos, mais um pouco. Olha outra vez. Parece que o relógio parou. Agora imagine os mesmos 5 minutos vendo algo que você adora. Quando percebe, acabou. O relógio marcou exatamente o mesmo tempo. Mas você não sentiu da mesma maneira. Quando prestamos atenção à passagem do tempo, ele tende a parecer mais lento. Quando estamos completamente envolvidos em outra coisa, podemos perder a noção dele. É por isso que 1 hora esperando pode parecer interminável, enquanto 1 hora se divertindo desaparece. E aqui acontece algo curioso. O tempo que sentimos enquanto vivemos uma experiência não é necessariamente igual ao tempo que sentimos quando lembramos dela. Uma viagem incrível pode passar voando enquanto acontece. E depois quase desaparecer. É como se tivéssemos 2 relógios. Um pergunta: quanto tempo isto está demorando agora? O outro pergunta: quanto tempo isto está demorando agora? O outro pergunta: quanta coisa aconteceu nesse período? E os 2 podem dar respostas completamente diferentes. Mas isso nos leva a uma pergunta importante. Se novidade e memória conseguem mudar a nossa percepção do tempo, será que podemos usar isso para fazer a vida parecer mais longa? Você não consegue fazer um dia ter mais de 24 horas, mas talvez consiga fazer esse dia ocupar mais espaço na sua memória.
E para entender isso, pense novamente na infância. Em poucos anos, uma criança aprende a ler, aprende a escrever, muda de turma, conhece amigos, descobre músicas, experimenta comidas, visita lugares, aprende habilidades. Quase todos os meses trazem alguma coisa que nunca aconteceu antes. Agora imagine 10 anos de vida adulta. Você pode morar na mesma casa, trabalhar no mesmo lugar, fazer o mesmo caminho, comprar no mesmo supermercado, encontrar as mesmas pessoas e repetir milhares de pequenas rotinas. Isso não significa que você não viveu esses 10 anos. Mas o cérebro não registra a vida como uma câmera. Ele seleciona, organiza, comprime. Se você fizer o mesmo percurso para o trabalho todos os dias durante 5 anos, provavelmente não vai guardar uma memória separada de cada viagem. Elas começam a se misturar. Mas se um dia algo completamente inesperado acontecer nesse caminho, você pode lembrar desse momento durante décadas. A novidade cria um marco. Um ponto que separa aquele dia dos outros. E não precisa ser uma viagem para outro país. Pode ser experimentar um restaurante diferente, aprender a tocar um instrumento, começar um esporte, visitar um lugar da sua cidade onde nunca esteve, conhecer alguém, mudar o caminho para casa, aprender alguma coisa difícil. Quando quebramos uma rotina, obrigamos o cérebro a prestar atenção novamente. É como sair do piloto automático. Faça uma experiência agora. Tente lembrar da última semana. Segunda-feira, terça, quarta, quinta. Você consegue dizer claramente o que aconteceu em cada dia. Agora pense em uma viagem marcante da sua vida. Talvez tenha durado apenas alguns dias, mas você consegue lembrar do hotel, da comida, de uma conversa, de um lugar, de alguma coisa que deu errado, de algo que viu pela primeira vez. Poucos dias produziram dezenas de memórias diferentes, enquanto semanas inteiras podem ter virado um único bloco na sua cabeça. E talvez o verdadeiro problema não seja envelhecer. Talvez seja aquilo que começa a acontecer com muitos de nós depois de crescer. A vida entra no piloto automático. Só que o cérebro faz algo ainda mais estranho com o passado. Ele não apenas comprime as nossas memórias, ele também as reconstrói. Você não guarda a sua vida como vídeos perfeitamente arquivados dentro da cabeça. A memória humana funciona de outra maneira. Quando você lembra de alguma coisa, o cérebro reconstrói aquela experiência usando diferentes fragmentos. Alguns detalhes permanecem, outros desaparecem. E com o tempo, algumas partes podem até mudar. Isso significa que a sensação de que os últimos anos passaram voando depende também da quantidade de momentos distintos que ficaram guardados. Imagine 2 anos da sua vida. No primeiro, você muda de cidade. Começa um trabalho novo. Conhece várias pessoas. Viaja. Aprende uma habilidade. Começa um relacionamento. No segundo, quase toda a sua rotina permanece igual. Os dois tiveram a mesma quantidade de dias. Mas quando você olhar para trás daqui a 10 anos, o primeiro pode parecer muito maior. Porque existem mais acontecimentos separando janeiro de dezembro. E isso ajuda a explicar uma coisa que provavelmente já aconteceu com você. Às vezes você olha para uma fotografia antiga e pensa, isso aconteceu há 5 anos. Porque na sua cabeça parece que foi ontem. Talvez não existam tantas memórias distintas entre aquele momento e o presente quanto você imaginava. E existe uma ironia nisso tudo. Quando somos crianças, queremos acelerar o tempo. Queremos que as aulas terminem. Queremos chegar às férias. Queremos fazer aniversário. Queremos crescer. Depois crescemos e começamos a desejar exatamente o contrário. Queremos que os fins de semana durem mais. Que as férias não acabem. Que os anos desacelerem. Mas o relógio nunca mudou. O que mudou foi a nossa vida e a forma como o cérebro a registra. Então, se você sente que os anos estão desaparecendo cada vez mais rápido, talvez não seja possível criar mais momentos que o cérebro considere importantes o suficiente para guardar. Porque existe uma diferença enorme entre passar 10 anos vivo e conseguir olhar para esses 10 anos e encontrar centenas de momentos diferentes lá dentro. E isso nos leva à parte mais importante. O que podemos realmente fazer para que a vida pare de passar tão depressa? Talvez a resposta seja mais simples do que parece. Faça coisas que criem memórias. Não precisa abandonar o trabalho, viajar pelo mundo. Ou transformar todos os dias em uma vida completamente diferente. Todos os dias. Ele precisa de momentos que quebrem o padrão. Experimente algo novo. Aprenda uma habilidade, vá a um lugar onde nunca esteve.
Faça um caminho diferente. Converse com alguém. Crie alguma coisa. Preste atenção ao lugar onde você está, porque existe outra coisa que a rotina pode roubar sem percebermos: a atenção. Quantas vezes você chegou em casa sem lembrar direito do caminho que fez? Você dirigiu, parou nos sinais, virou nas ruas certas, chegou em segurança, mas parece que parte da viagem simplesmente desapareceu. O cérebro conhece tanto aquela rotina que consegue executar muitas ações com pouca atenção consciente. Agora compare isso com a primeira vez dirigindo em uma cidade desconhecida. Você percebe as placas, as ruas, os cruzamentos, os prédios, os detalhes. O tempo não mudou. A sua atenção mudou. E talvez seja isso que possamos recuperar. Não mais tempo. Mais consciência do tempo que já temos. Porque ninguém consegue impedir o próximo aniversário de chegar. Nem fazer um ano durar mais 100 dias. Mas podemos tentar impedir que todos esses dias sejam apenas cópias uns dos outros. E existe uma última coisa curiosa. Talvez os melhores momentos da nossa vida sejam justamente aqueles em que perdemos completamente a noção do tempo. Uma conversa que dura horas. Uma viagem. Um jogo. Uma noite com amigos. Um momento com alguém que amamos. Naquele instante parece que o tempo voou, mas depois essas experiências podem permanecer conosco durante anos. Talvez o objetivo não seja sentir cada minuto passando lentamente. Talvez seja criar uma vida que pareça grande quando olhamos para trás. Porque o tempo não acelera quando fazemos 20, 30, 50 ou 70 anos. Um segundo continua sendo um segundo. Mas aquilo que fazemos dentro desses segundos muda completamente a forma como vamos lembrar deles. Então, da próxima vez que você pensar, como assim já passou mais um ano? Talvez valha a pena fazer outra pergunta. Quantas coisas desse ano você realmente consegue lembrar? Porque você não consegue colocar mais horas dentro de um dia. Mas talvez consiga colocar mais vida dentro dessas horas.